Começando mais um programa da série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal aqui da região do Vale dos Sinos, das cidades que abrangem a audiência da Vale TV, o canal 14 da NET. E hoje eu recebo, então, o candidato a deputado estadual, o Júlio Galperin. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco e seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Minha saudação a todos os telespectadores e a ti em especial, e fico honrado com esse convite e com essa lembrança. Atualmente o senhor está licenciado licenciado não, o senhor é vereador no município de São Leopoldo. Isso. E recentemente tem participado de alguns aspectos da obra do alargamento da 116. Como é que aconteceu isso? Eu, na verdade, Tobias, eu estou realizando uma série de iniciativas, uma série de ações que extrapolam até o mandato de um vereador. Porque o município de São Leopoldo, lamentavelmente, não tem um representante nem na Assembleia Legislativa e tampouco na Câmara Federal. O que obriga a que os vereadores, diante do clamor, diante das reivindicações insistentes de toda a população, obrigam que o vereador desenvolva ações que estão além da competência de um edil. E foi o que eu fiz. Eu estava preocupado e as reclamações eram insistentes em relação ao congestionamento diário permanente. Ali na ponte do Rio dos Sinos. Exatamente. Ali continua sempre aquele afogamento, às 4 horas da tarde inicia, às 7 horas... Não tem mais nem esse horário. Agora já é constante. Não tem um horário chove, definido. Então, é um caos, é uma tragédia. Então Quais são as medidas viáveis e os estudos que existem dentro da tua atuação para que se possa resolver esse problema? Eu inicialmente procurei o DENIT. Lá eu recebi todas as informações do ponto de vista técnico. Me dirigi ao DENIT estadual. Também eu fui enriquecido com informações mais abrangentes a respeito dessa obra, né? Tem 2 lotes em andamento. O lote esse que a gente presencia, que é o das passarelas que estão sendo construídas, também com muita dificuldade, mas pelo menos esse lote está sendo desenvolvido. O segundo lote está sub júdice, porque teve a licitação, mas a que ficou ficou classificada em segundo lugar, entrou na justiça e parece que não tem uma perspectiva rápida de deslinde dessa questão. Aí eu me dirigi ao ministro-chefe da Casa Civil, custei para marcar uma hora com ele, mas consegui conversar com ele, apresentei o dossiê, as reclamações de toda a população do Vale dos Sinos, e ele me acenou com a possibilidade de construir um terceiro lote, um lote que tornaria mais factível o preço. São obras menores, que não consistem apenas no alargamento da ponte do Rio dos Sinos, mas obras complementares em Sapucaia, Esteio, para tornar viável e com consequências práticas aceitáveis para diminuir um pouco essa tragédia que representa os congestionamentos diários. Tá? E ele me prometeu que nos próximos meses esse processo de licitação vai para a rua e, naturalmente, o próprio DENIT vai poder fazer as realocações orçamentárias que permitam custear essa obra, né? Porque sempre a preocupação é com relação ao orçamento, recursos que são minguados, a gente já sabe, mas como o lote 2, esse que está sub júdice, ele é bem maior, ele contempla uma série de outras obras. O 3, que é menor, vai ser retirado o orçamento do lote 2 e colocado no 3 para, pelo menos, atender as demandas que são muito grandes em relação a essa problemática. O transporte, ele responde hoje a 20% do PIB, aqui no nosso estado, né, a 20% do PIB gaúcho. Então, uma empresa, quando vai fazer o transporte da sua mercadoria de um lugar até o outro, ela sabe que vai ter esse custo enorme com o transporte. Existem várias propostas para que isso se diminua, esse valor, esse custo
do empresário, além da grande carga tributária que lhe é imposta, esse custo também lhe seja mais factível e seja mais viável. A gente sabe que também numa obra pública como essa, dessa dimensão, digamos que seja apenas entre Novo Hamburgo e São Leopoldo, que é o maior gargalo desse problema, vai demorar bastante tempo, a gente acredita, porque existem desapropriações, existem inúmeras outras questões burocráticas que muitas vezes impedem a realização imediata da obra. Mas foi dado algum prazo, alguma data nesse sentido? O chefe da Casa Civil me prometeu que ia acionar o Ministério dos Transportes, ia acionar o DENIT estadual e para eles formatarem esse lote 3. E imediatamente depois, eu espero que antes desse governo terminar, esse processo de licitação seja colocado na rua, porque também tem a questão, como as obras elas vão diminuir, pode ser que do ponto de vista econômico esse pacote, esse lote 3 não seja tão atrativo quanto era o lote 2, que é bem maior, o volume de recursos é bem mais expressivo. Mas, de qualquer maneira, eu tenho a palavra dele, e não tenho por que não confiar de que nos próximos dias, nos próximos meses, eu espero, repito, acho que antes do final do atual mandato do presidente, essa obra seja colocada na rua para licitação. Claro, é uma obra demorada, complexa, tem essa questão das desapropriações, que também está atrapalhando as passarelas também, por isso que o volume o número de passarelas é bem menor do que aquele estimado pelo próprio departamento, mas, de qualquer sorte, tem que ser dado o pontapé inicial, e é isso que a gente está fazendo com muito esforço, e, repito, isso é uma ação, é uma iniciativa que extrapola o mandato de um vereador, né? Mas, diante da necessidade do caos já instalado, a gente foi à luta, arregaçou as mangas, não se omitiu numa responsabilidade cidadã, digamos assim. O senhor já foi secretário de Saúde em 2 municípios. Isso. Qual a sua experiência nesse sentido? O que isso lhe trouxe e o que o senhor gostaria de trazer dessa experiência para um eventual mandato? Eu, na verdade, como deputado. Tobias, eu, do ponto de vista técnico, eu fiz tudo o que poderia. Tá? Como secretário aqui na cidade de São Leopoldo, eu construí a UPA, fui eu que inaugurei a UPA, construí diversas UBSs, uma até numa zona muito carente da cidade, que era um pleito já de mais de 20 anos. Aumentei significativamente o número de cirurgias, de exames, de consultas, porque a população na área de saúde, a experiência me indica, ela quer serviços, ela quer que os serviços sejam ofertados quando o cidadão precisa. Mas eu acho que a maior marca na minha gestão foi abrir a secretaria para a população. Todas as quartas-feiras, a partir do meio-dia, eu atendia livremente todas as demandas dos usuários da saúde em São Leopoldo. Não precisava agendar, não precisava marcar hora, eu atendia todo mundo. E muitos desses causos, dessas situações que às vezes angustiam a pessoa, porque é a dor que a pessoa está sentindo, ou um familiar seu. Naquele momento, né? Eu conseguia resolver, conseguia dar os encaminhamentos que o SUS, que o Sistema Único de Saúde, me proporcionava. Mas outros eu não consegui. Mas eu dava, que é aquilo que hoje o usuário, o contribuinte do nosso país inteiro, não é só no Vale dos Sinos, ele não encontra, que é a atenção do agente público, o respeito, a cordialidade no atendimento. Às vezes, se tu dá essa atenção, dá esse carinho, metade do problema está resolvido. Então, diante desse quadro, desse cenário nebuloso que está a saúde no nosso município e em todo o país, porque o SUS sofre de um subfinanciamento histórico já. Se não forem alocados mais recursos, porque a medicina hoje é muito cara, a saúde é muito cara, um exame é caro, e tudo precisa de diagnóstico, então é uma situação difícil. Mas a minha ideia é tentar revitalizar os hospitais de toda a região
fazendo não um consórcio, mas uma espécie de parceria entre todos os hospitais, que seria um trabalho conduzido, construído, induzido pelo Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de estabelecer especialidades para cada área. O Hospital de Esteio seria referência para atender especialidade, digamos, de traumatologia. O Hospital de São Leopoldo, de neurologia. O Hospital de Novo Hamburgo seria de cardiologia. Estou dando exemplos assim bem simples para a população. Setorizar. Exatamente, porque isso vai otimizar recursos, porque hoje manter um hospital é muito caro, os insumos, o corpo funcional é caro, a manutenção dos equipamentos é muito cara. Então, se aquele hospital fica direcionado para uma determinada especialidade, ele consegue otimizar e carregar recursos que ele recebe do Estado e da União só para atender aquela especialidade. E, naturalmente, toda a população do Vale dos Sinos, que hoje é estimada em mais de 1 milhão de pessoas, poderia ser atendido de forma digna, de forma decente e ter contemplado todas as suas necessidades. Inclusive aqui existe já 2 faculdades de medicina aqui na região, né, que certamente vai gerar uma mão de obra para e vai alavancar, mais qualificada. Por exemplo, tanto a Fevale como a Unicinos precisam de um hospital-escola. Eles estão agora no primeiro ano, de forma muito incipiente, e eu participei como secretário, como gestor municipal de São Leopoldo, em oferecer toda a estrutura da rede municipal de saúde, que foi decisivo para a escolha de São Leopoldo como apta a receber uma escola de medicina. E, naturalmente, essas faculdades precisam de um hospital-escola e, com certeza, vão alavancar recursos, não só do próprio Ministério da Saúde, mas do Ministério da Educação, para poder prover melhor esses hospitais públicos, tanto de São Leopoldo como de Novo Hamburgo, dando maior estrutura, dando maior condição no atendimento mais social, que é o que essas novas escolas de medicina que foram autorizadas pelo Ministério da Educação, delas vai ser exigido. A causa animal, e a gente já está chegando também já quase no finalzinho do nosso programa, mas gostaria de tocar nesse ponto, que é uma das tuas bandeiras, né? Com relação à causa animal, eu não sou um oportunista. Em Porto Alegre existe já um hospital? Sim, né? Sim, existe. Veterinário. Eu sou o autor da lei que pune quem pratica maus tratos e abandona animais no seio de São Leopoldo. Qualquer cidadão pode denunciar, é dado amplo direito de defesa, o princípio do contraditório, mas ao fim e ao cabo dessa denúncia foi criado um fundo municipal que vai carrear o resultado dessas multas, que são pesadas, são multas severas. Qual o objetivo? De custear a castração e a chipagem em todos os animais de São Leopoldo. E a minha ideia como deputado estadual seria a criação de uma delegacia especializada para tratar dos crimes contra animais. Porque hoje nós precisamos, diante da dimensão que a causa animal tomou, de policiais especializados para tratar especificamente dessa problemática. 20 segundos para suas últimas considerações e muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a Vale TV, a ti especialmente, foi muito simpático, muito carinhoso conosco, e eu queria encerrar só agradecendo e conclamando a população para votar em candidatos da região que tem compromisso, que tem vínculo, que tem relação e um conhecimento pleno das demandas, das necessidades, das carências de toda a região. Muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima. Que agradeço. Muito obrigado. Até a vitória.